Fala pessoal, Lincoln Franca, idealizador do Cangaço Trading, no quadro Lincoln Responde. 3 perguntinhas, irei responder de forma muito simplificada, bem didática, para poder ajudar geral aí. A dúvida de uns provavelmente é dúvidas de um monte, beleza? Vamos para a primeira pergunta. Vinilson Brito pergunta: Lincoln, a ferramenta de Volume Price você utiliza para ver as renovações de lote? Então, eu não utilizo a ferramenta de volume para estar analisando renovações de lote. Eu consigo visualizar e eu prefiro visualizar, e na minha opinião é o certo visualizar no book. Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu trazer você aqui para a tela. Então é o seguinte, aqui eu tenho meus books, tá? Eu vou até eliminar um pouco aqui esse book de profundidade e esse book aqui, tá? Vou ficar praticamente com o book aberto e o book agrupado. Então, o que acontece? Numa renovação de lote, né? Eu vou fazer aqui um desenho trazendo para análise gráfica. Sei lá, o mercado ele está subindo, de repente ele faz um pullback e eu quero entrar aqui. A primeira coisa, tá, que eu preciso é saber se essa região, o VWAP me informa se aqui é compra. Se o VWAP me informa que isso aqui é compra, aí então eu venho para cá. Eu espero o mercado chegar na região e começar a entrar uma defesa, tá? Nesse cenário aqui, a gente consegue visualizar lotes na venda. Então, eu vou fazer melhor. Então, eu vou criar aqui um exemplo, como se eu estivesse querendo fazer uma venda, né? Então, vamos supor que o mercado ele venha caindo, respire e eu tenha uma região de venda pelo VWAP, tá? Não só o VWAP, mas como um conjunto de informações. Então vamos se escorar aqui no VWAP. Então eu já sei que essa região é uma região de compra. Então a primeira coisa eu começo a analisar que nessas regiões existem concentrações de lotes. E quando chega nessa região, eu consigo analisar o quê? Eu consigo ver participantes na venda. Isso é muito fantástico. Porque eu começo a identificar que existe uma intenção vendedora. Se o cara está blefando ou não, não me interessa. Então eu vou ver se esses lotes vão ser consumidos lá no book, tá? Vou ver se o cara os lotes vão ser consumidos lá no book, mas no Times, quer dizer. Mas o que acontece aqui para mim? A parte primordial é saber se é banco, se é instituições ou se é corretora. Então se eu tenho alguns bancos atuando nessa região, só o fato de eu ter lotes significativos naquela região, então eu vou estar entrando na operação. Eu vou conseguir ver as renovações de lotes. O que acontece muitas vezes aqui? Às vezes, por exemplo, o Itaú colocou 35 lotes. Aí chega alguém, compra os lotes do Itaú. Itaú vai e renova mais 35. O cara vai e compra 35. Itaú vai e coloca 50 lotes. E agride a mercado 50 lotes. Então quer dizer o quê? Que esse Big Play ele está ativo nessa região. Então eu vou atuar nessa região. É muito simples. Vamos para a segunda pergunta. O Wallace Nascimento. Lincoln, você utiliza gráfico? Quais gráficos você utiliza? Isso é bacana. O que acontece? Eu praticamente nasci da análise técnica. Não vejo problema em analisar gráfico. Só que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha antigamente. Então eu fiz muitos cursos, eu passei por um processo, machucou, né? Existe um processo, né, de aprendizagem, você precisa passar um tempo estudando, você precisa passar um tempo sofrendo, né? Hoje em dia só sofre quem quer, tem muito conteúdo bacana, inclusive eu vou pedir a você que curta, compartilhe com seus amigos, deixe os comentários, que isso aí ajuda a geração de conteúdo. Então compartilhe, o que é bom tem que ser compartilhado. Então eu agradeço demais. Então o que acontece? Voltando ao assunto, eu comecei a simplificar algumas coisas e comecei a me especializar no fluxo. Eu comecei a identificar que em determinadas regiões eu conseguia visualizar muita briga, né? O tempo inteiro. Então naquelas regiões geralmente existia uma rejeição. Por exemplo, o mercado subia, voltava nessas regiões e era automaticamente rejeitado. E no dólar 3, 4, 5, 6 pontos já é uma pontuação bacana, é o que eu preciso. Muitas vezes eu entro na operação, sei lá, comprei no 50, faço parcial no 52, solto mais um pouco no 53, solto mais um pouco no 54. Se o mercado não anda trave, eu posso muito bem zerar e ir para a próxima operação. Isso naquelas operações que eu considero
ser boas, né? Às vezes tem operações que a gente entra com pouco lote, tem hora que a gente entra com mais lote, isso aí já é um outro detalhe. Então eu consegui literalmente meio que me encontrar, né, para poder criar um operacional fantástico, que por sinal no meu curso eu ensino e opero junto com o pessoal ensinando na prática e mostrando na prática o que está acontecendo, como é o cenário e o que acontece. Eu utilizo hoje 2R, 4R, 7R, eu tenho um gráfico de 5 minutos, mas por causa de algumas coisas só, não é por nada de leitura de candle e tal, até porque o mercado financeiro ele não se movimenta por candle nem por tempo, ele se movimenta por volume e por lote. E também tem um gráfico do diário, mas são gráficos para consulta, para analisar correlações, frequência é algo muito importante que também eu ensino no curso. Então é mais para eu ter uma visão macro. A minha tomada de decisão é baseada 100% no volume e na leitura de fluxo. Eu vou mostrar aqui para você os meus gráficos, como é que fica. Então, como eu tinha falado, né? Então assim, eu utilizo praticamente são os gráficos de Renko. Por que utilizar o gráfico de Renko, né? O gráfico de Renko ele me deixa as coisas muito assim neutras, né? Então assim, foi uma das coisas que eu aprendi no mercado, é que se eu queria uma mudança, eu precisava criar um novo hábito, né? Muitos operadores no mercado, eu sempre falo para os alunos, que em vez de você trabalhar um hábito ruim, tente procurar criar novos hábitos melhores, que automaticamente você vai dizer à sua mente que esses hábitos são melhores do que os anteriores. Então o que acontece? Com o gráfico do Renko eu tenho uma visão muito mais limpa, movimentos muito mais saudáveis, sem muito zigue-zague, sem muita poluição gráfica. Eu utilizo o gráfico 2R, 4R, 7R, 5 minutos e o diário. Aqui são os gráficos, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho um gráfico de 4R, eu tenho aqui o de 7R, tá? Eu tenho aqui em cima um gráfico de 2R e tem um gráfico de 5 minutos, tá? Os 5 minutos não é um gráfico que eu fico olhando o tempo inteiro, tá? Eu opero em determinadas condições, caso o fluxo ele me dê confirmação. Agora, os gráficos que eu sempre fico 100% no olho, não quer dizer que eu fico olhando o tempo inteiro para o gráfico, tá? Meus olhos é voltado totalmente às ferramentas de volume e fluxo. Então o que acontece? Eu fico analisando o gráfico de 4R e o gráfico de 7R. Eu fico tentando entender o que acontece entre esses dois caras. Às vezes eu faço entradas, né, pelo 2R, logicamente com as ferramentas de volume. Às vezes eu faço entrada pelo 4R e às vezes eu faço entrada pelo 7R, né? Explicando também o 7R, todas as entradas do 7R são entradas que você precisa ter um pouco de calma, né? O mercado ele balança mais, ele demora mais. Então essa é a correlação, tá? Também eu tenho um gráfico do diário, não é necessário colocar aqui. O gráfico do diário eu não tenho média, não tenho nada, é praticamente o gráfico limpo. E é só para saber se o mercado ele está subindo, se ele está descendo, se ele está consolidado. Então eu tiro uma visão meio que macro da coisa. Eu penso da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos criar aqui um gráfico do diário. Então assim, aqui eu tenho 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então eu analiso o gráfico, né? Então eu vejo se ele está de alta, se ele está de baixa, né? Eu tento olhar para o diário, né, um gráfico do diário, como se eu fosse operar uma ação a longo prazo, né? Isso é bacana, porque aí você entra sem viés, tá? Beleza? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do grande e doutor Caio Luna. A pergunta é a seguinte: dá para fazer a leitura de fluxo no mini índice ou só no mini dólar? Cara, seguinte, eu já operei o índice, já tentei operar ações pelo fluxo e assim, o comportamento é diferente, a atitude tem que ser diferente. Por que eu falo isso? Primeiro, por que operar o dólar? Porque eu sempre falo que operar dólar é muito mais saudável, digamos assim. Muitos operadores, né, muitas pessoas que vêm para o mercado financeiro, ela já entra para operar o índice. Porque o índice dá uma falsa impressão que é mais leve. O que é ser leve? O stop é menor. O que é o stop menor?
as perdas são menores, são mais leves do que o dólar. Falam que o dólar é muito alavancado, realmente o dólar é alavancado, mas o índice também é alavancado. Se você não tem a leitura, se você não tem a experiência, se você não tem um processo educacional, se você não tem um período de teste, testar em conta de demo, hoje as pessoas querem entrar no mercado com aquela ganância, aquela coisa toda, e não é assim. O cara tem que passar um tempo, isso aqui é uma profissão, termina caindo na estatística que diz que 95% das pessoas perdem na bolsa. Geralmente é isso, as pessoas chegam, às vezes é bem sucedida, às vezes o cara é um médico, engenheiro, às vezes o cara, seja lá o que for, ganha muito dinheiro, vem para o mercado achando que vai ganhar dinheiro e não vem ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro, porque o mercado é construção. Agora, voltando para a pergunta, o que acontece? Por que operar dólar? Por que a leitura de fluxo é muito mais saudável no dólar? Primeiro que o dólar é um ativo centralizado. Como assim centralizado? Tudo que entra no dólar sai no dólar. Por exemplo, se eu compro dólar agora, eu preciso sair vendendo dólar. É totalmente diferente do índice. Uma outra coisa, o dólar não tem tantas interferências externas como o índice tem. Logicamente, o dólar tem muita interferência. Uma notícia que saiu, não é isso. O índice, ele é uma média de várias ações. Cada ações tem uma porcentagem em cima do índice, digamos assim, de relevância. Então quer dizer que o cara lá da Petrobras, ele chutou sem querer uma pedra, torou o dedo, a ação despenca. Logicamente, isso aqui é uma ação, uma brincadeira. O cara teve uma corrupção lá na empresa e o índice está lá subindo, lindo, maravilhoso. De repente, o índice vira e despenca. Automaticamente, Maria, que vende Big cachorro quente lá na esquina, que também tem ação, né, na bolsa dela, Maria Cachorro Quente. Ela não tem nada a ver com a Petrobras. A ação dela também cai muitas vezes. Então, são coisas totalmente diferentes. Tem a questão das ADR lá fora. Então, assim, o índice também, quando você vai fazer a leitura de fluxo, muitas vezes o mini puxa o cheio. A uma hora o cheio puxa o mini. Então, é uma verdadeira bagunça. A leitura de fluxo no dólar, ele é muito mais técnica, muito mais técnica. O dólar trabalha níveis de preço. Então, assim, é escadinha por escadinha. Então, você sente o big play atuando ali, comprando, vendendo, renovando, né? Então, assim, eu sempre indico o dólar. A leitura de fluxo pode ser feita no índice, sim. Tem pessoas que fazem leitura de fluxo no índice, sim. Mas você precisa ter uma habilidade maior, você precisa ter um tempo de tela, você tem que saber o que você está fazendo. A leitura do dólar, para mim, é muito mais fácil e muito mais técnica. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado, agradecido demais pelo reconhecimento de todo mundo, pelas palavras, pelo carinho que todos têm. Então, assim, a geração de conteúdo é essa, tentar passar da melhor forma possível para você, principalmente você que é iniciante, para não cair de paraquedas em conteúdos que não valem a pena, beleza? Eu só peço que compartilhe, dá um curtir, escreve aí qualquer coisa e gera a onda de positividade, beleza? Até o próximo vídeo.